Gostaria que alguém orasse. Quem se candidata, a irmã Michele, o irmão Estênio. Os que tiverem mais... O irmão Júnior. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esta noite, nesta live de oração, de estudo e aprendizado da Tua Palavra. Que estejamos santificados e preparados, sempre para fazer, estudar e tirar dúvidas de quem quer que esteja, tanto para acumular entendimento, acumular aprendizado, tanto para explicar para outros, para dividir o pão, para trazer luz e trazer visão. E nossos caminhos sejam guiados através do estudo por você, Senhor Jesus. Glória ao Pai, santo e santificado é o nome, pois hoje na terra é muito profanado. Assim como Jesus, e como o irmão Lucas disse, sim, realmente, muitos países, para olhar para o nariz deles é muito fácil, agora para olhar para os nossos é sempre apontando o dedo e dizendo que a gente é negligente, só porque defende a palavra. Então, muito bem, que sejamos assim, esse tempo está chegando, né, pode piorar, ainda vai piorar muito, mas que estejamos preparados, tanto no requisito palavra, requisito espírito, para o corpo estar fortalecido da tua armadura, do teu capacete, escudo e espada, para não fazer com injustiça, mas trazer com verdade e verdadeiros caminhos. Que assim seja conforme tua vontade, Senhor Jesus, a todo irmão de qualquer classe e dificuldade, que vós conhece, sabe quem precisa e quem menos precisa. Que assim seja. Amém. Amém. Bom, irmãos, então é o seguinte, nós vamos começar aqui com as gerações antediluvianas, Gênesis 5, né? Então eu vou ler o texto e depois eu vou explicar. Então nós vamos usar uma fórmula que vai ser assim: o ano da morte de um patriarca vai ser o ano do mundo, mais o nascimento de um filho, mais o intervalo desde o nascimento até a sua morte, tá? Então aqui está escrito: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, né? Então, no dia que Deus criou, é o ano 0, certo? Vejam que está marcado em amarelo aí, Adão. Então, tem quantas vezes vai aparecer Adão nos versículos? Homem e mulher os criou, os abençoou e chamou seu nome Adão no dia que foram criados. Adão viveu 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. Então, nasce filho 130. Ano de nascimento é o ano mundi, que é 0, mais o nascimento do filho, dá 0 mais 130, dá 130. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. Intervalo depois que gerou, 800 anos. Tempo de vida, nasce filho, mais intervalo, dá 130, mais 800, 930. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. Total de anos, nasce filho, mais intervalo, dá 130, mais 800, 930. Ano da morte, ano mundi, mais nasce filho, mais intervalo, dá 0, 130, mais 800, 930. Então, irmãos, se vocês veem aqui para trás, ó, tem 5 vezes que Adão é mencionado, né, em amarelo, certo? Esse padrão aí, ó, gerou um filho, teve um intervalo e depois morreu, esse padrão vai se repetir, tá bom? E 7, tem 5 vezes que 7 é mencionado, e Enos 5 vezes e assim por diante. Então vamos fazer esse padrão descrito aqui, ó. E viveu 7, 130 anos, 105 anos e gerou Enos. Nasce filho, 105. Ano do nascimento, ano mundi, já estamos no ano 130, certo? Quando 7 nasceu, ele estava em 130. Mais 105, 235. E viveu 7 depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Então, tempo intervalo, 807, tempo de vida, nasce filho, mais intervalo, dá 105, mais 807, 912. Total de anos, né? E foram todos os dias de 7, 912 anos. Nasce filho, mais intervalo, 105, mais 807, 912. Ano da morte. Ano mundi, mais nasce filho, mais intervalo, dá 130, porque quando ele nasceu, o 7 nasceu, Adão estava com 130 anos, mais 105 até que ele teve o primeiro filho, mais 807, que foi quando o intervalo, dá 912. Agora vamos continuar. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Nasce filho com 90 anos, ano de nascimento, ano mundi, então nós já estamos aqui, quando Enos nasceu,
era em 235, né? E aí, mais o nascimento de filho dá 90, aqui está errada a conta, eu não corrigi. Dá um pouco mais que 235. Tá vendo? Eu estava fazendo essas contas e conferindo e ainda ficou erro. E viveu Enos depois que gerou a Cainã, 815 anos, gerou filhos e filhas. Vamos lá. Então vai dar... E foram todos os dias de Enos, 905 anos, e morreu. Então, 90 anos... Mas aqui a conta, daqui para frente a conta ficou errada. Eu estava corrigindo e me perdi. Mas eu vou ficar só com os versículos. Porque eu estava fazendo essa conta só para acompanhar pelos versículos, né? Mas eu corrijo isso aqui e eu publico depois da forma certa. Bom, então todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu, né? Então, 90 mais 815, 905. Até que aqui... onde está errado é aqui, ó, no 235 mais 90, que não vai dar, né? Vai dar 325 anos. Aí, total de anos, 905, ano morte, né? Dá 235 mais 90 mais 815, 1140. Então, esse padrão de escrita vai se repetindo. Vamos lá de novo. E todas as vezes o nome do patriarca é mencionado 5 vezes, tá? E viveu Cainã 70 anos, gerou a Maalalel. Nascimento do filho, ele tinha 70 anos. Ano do mundo, 235, mas aqui já errou, porque era 432, né? Mais 70, então daqui para frente a conta está errada, eu vou ter que arrumar. Então, e viveu Cainã depois que gerou Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. Todos os anos, total dos anos, 910, né? E assim vai se somando os anos, aí já estão por volta do ano 1215. Novamente, o padrão da escrita se repete. Viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jared, né? Nasce filho com 65 anos, ano do mundo, mais 65. Essa conta eu vou esquecer por enquanto, que eu vou ter que refazer ela, então vamos só para o versículo bíblico. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel, 895 anos, e morreu. E viveu Jared 62 anos e gerou Enoque. E viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Então, novamente, o padrão da escrita, até chegar em Enoque, né? E viveu Enoque 65 anos, gerou Matusalém. Então, aqui está uma ilustração para Enoque, especial, uma homenagem. E andou, aí alterou o padrão da escrita. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Né? Então, quando ele... 65 anos, ele gerou Matusalém. Né? Opa, vou voltar lá. Com 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Né? Aí, ele andou com Deus, certo? E todos os dias de Enoque foram 365. Então, ele não morreu. Então, depois que ele gerou o filho dele, que foi Matusalém, ele esteve na Terra por mais 300 anos até o dia que foi levado. Tá? Então, nós vamos ter aí a presença dos gigantes. Quem for ler o livro do Enoque vai ver a presença dos gigantes. Eu coloquei uma ilustração de uma foto, né? Que pessoas de altíssima estatura como esses daí existiam até bem pouco tempo e ainda existem. Né? Eu fiz uma coleção hoje de fotos de gigante incrível. Viveu Matusalém... Nossa, impressionante. Impressionante, irmã. E tem muitos. E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Matusalém depois que gerou Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Matusalém, 969 anos. Esse é o que viveu mais. E morreu. Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho.
a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. Eu não consegui terminar as contas, mas eu já tenho uma tabela pronta, tá? Eu queria fazer aqui no próprio texto. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, a Cão e a Jafé. Então, irmãos, como eu tinha prometido mostrar que eles são contemporâneos, então veja só. Toda vez que você passar uma linha vertical nesse gráfico e ela cruzar com um outro, ele é contemporaneidade. Então, Adão foi contemporâneo de Sete por um longo período, né? Aí, quando você passa de Adão até aqui embaixo, ó, ele praticamente morre quando Lameque nasce, né? Então, vamos dizer que Matusalém foi lá conversar com o tataravô, né? Adão, Matusalém. Né? E Matusalém conversa com Noé, certo? Aqui, ó. Passando a linha aqui, encontra Noé. E Noé, ó, passando a linha, ó lá, ó. Abraão era mais ou menos criança, né? Quando Noé morreu, por aqui, ó. Um pouco mais, era jovem, né? Certo? E aqui dá para ver que Jacó, por exemplo, pode ter conhecido Sem, né? Jacó não conheceu Noé, mas conheceu o filho dele, Sem, né? Por causa dessa linha aqui. Então, essa é a contemporaneidade bíblica. Já tem um vídeo lá no canal Tempo do Fim explicando esse gráfico aqui que eu tinha feito. Ok? Então, irmãos, vamos aos comentários dessa situação que nós estamos vendo aqui. Então, como eu falei, eu estava preparando essa conta, tá? Para mostrar para vocês. Eu simbolizei as gerações como um rio, né? Um rio que tem ramos, e esses ramos têm outros ramos, e esses outros ramos, né? Que são os filhos e os descendentes, tá? Então, essa maneira de calcular o tempo, né? O tempo da morte, pegando o ano das gerações, o nascimento do filho aí, eu vi que foi um padrão que se repetiu a partir desse versículo aqui. Então, veja só. Esse mesmo trecho de palavras, que é descrito para Adão, certo? Ele é descrito para Sete. Olha lá, se você trocar o versículo 3 com 6, trocando apenas o nome de Sete, né? De Adão por Sete, você tem, e a quantidade de anos, você tem praticamente o mesmo versículo, tá? Vamos lá. Aí tem, e viveu Sete, né? E aqui vai ter, uma hora fala, e foram os dias, e outra hora fala, e viveu, né? Depois que gerou, ó, o versículo 4 com o versículo 7, o versículo 3 com o versículo 6, e o versículo 5 com o versículo 8. Né? Olha lá o padrão. E foram os dias que Adão viveu 930 anos, e foram os dias que Sete viveu, só ficou faltando colocar o viveu ali, 912 anos. Morreu. Né? Morreu. Aí vamos ver o padrão aqui se repetindo, ó, para Enos e Sete, né? Gerou a Cainã. E viveu Sete depois que gerou, né? A Enos, ali embaixo, o 7, o 6 com o 9, e o 7 com o 10. Todo mundo percebendo, né? Esse encadeamento dos versículos, sempre o patriarca é mencionado 5 vezes, e sempre é uma repetição de quanto viveu até gerar o filho, depois um intervalo e depois a morte. Ok? Bom, aí, o verso 9, né? Enos, vem agora o Cainã. Também. Então, eu fui fazendo as contas, né, por causa desse padrão. Esse padrão significa que alguém que estava escrevendo essas genealogias, ele foi completando da mesma forma que a pessoa anterior já tinha escrito, quer dizer, usando as mesmas palavras, usando os mesmos ritmos de versos, né, e para encadear como se fosse quase um poema
uma coisa cantada para poder ser guardado mais facilmente. Todo mundo sabe que quando você canta ou decora cantando algo, né, você guarda mais facilmente. Então, a palavra de Deus fala que a escrita nasce aqui um pouco próximo a Enoque, né? E o Enoque foi o primeiro escriba. Pode ser que o próprio Enoque tenha inventado a escrita, ou pode ser que ele tenha entendido de alguém como escrever, né? Então, um fato curioso que começa a aparecer aqui, além dessas datas, né? Além desse encadeamento de versículos, dessa condição de você poder calcular os anos, é a questão dos anos de vida de Enoque, que são 365, que corresponde a um ano, né? 365 anos, né? Mas se você pensar que 365 anos, ao mesmo tempo que tem os dias de um ano, né? Então, esse número 365 é muito característico, tá bom? E segundo conta, se eu não me engano, que eu já li, que Enoque foi levado para o céu exatamente no mesmo dia do aniversário dele, de 365 anos. Tá bom? E quando ele gerou Lameque, aliás, o Senhor tinha falado que no ano que morresse Lameque, é que viria o dilúvio, né? Então, quando Lameque, o pai dele, morreu, veio o dilúvio. O Lameque ou Matusalém, não me lembro agora. Então, teve alguém que viveu até o dia do dilúvio exatamente. Deixa eu ver aqui quando foi o dilúvio. Olha aqui. No meu gráfico, eu mostro a linha do dilúvio. Aqui não está mostrando, mas eu vou lá mostrar. Eu vou interromper aqui. Vou mostrar no meu gráfico a linha do dilúvio. Então, vamos lá. Vai ficar mais claro para vocês entenderem. Eu vou mostrar a outra que está aqui. Vamos lá. As continhas no outro gráfico já estão mais bem feitas. É porque essa daqui eu quis refazer para poder ficar dentro do próprio estudo, tá? Mas aqui, isso. Essas continhas aqui já foram feitas antes. Inclusive, eu fiz uma planilha. Oi? É Matusalém. É Matusalém? É. Tá, obrigado. Era um deles tinha morrido no mesmo ano. Então vamos ver aqui, olha aqui. Eu fiz a continha, tá? Do calendário bíblico. Então, ó, ano 0, Adão nasce. Ele vive 930 anos. Então tem o ano bíblico, anos de vida, né? A pessoa que nasceu, o ano de morte e a referência bíblica que vocês podem conferir. Então, mais ou menos a queda do homem, ela foi 4.000 anos e 4 antes de Cristo, ou seja, Jesus nasceu no ano 4.000. Como existe um erro de 4 anos entre o calendário gregoriano e o calendário anterior, que era juliano, então, entra esse 4 aí como erro, tá? Então, vamos lá. Então, Sete nasceu no ano 130, Enos no 235, Cainã no 325, Maalael no 395, Jared no 460, Enoque no 622, Matusalém no 687, Lameque no 874. Até aqui não tinha morrido ninguém, certo? Concorda? Aí vem, 930, morre Adão. Então, Adão conversa com todo mundo que está anterior, porque ele só morre no ano 930. Então, Adão conversou com Lameque, Matusalém, Enoque, Jared, Maalael. Então, como Enoque era escriba, significa assim, vamos dizer, Enoque vai visitar lá o Adão, está no habitat dele lá, na tenda dele, e fala assim, conte para mim como foi o começo do mundo. Aí ele conta e ele anota. Né? Ele escreve. Então é possível que Enoque tenha feito os registros, né? Porque Enoque, ele fala que ele escreveu 365 livros. Se ele viveu 365 anos, é possível que ele tenha escrito um livro para cada ano de vida dele, né? Para tentar registrar. Só que nós temos aqui, que atravessou o dilúvio, possivelmente 2 livros só. Tá? Aí veja,
Adão morre no ano 930, até o ano 930 ninguém tinha morrido até agora, ninguém entendia o que era a morte. Eu vou mostrar uma tabela para vocês de como que se calcula as gerações a partir de uma pessoa, há mais ou menos 930 anos, vocês veem quantas pessoas já tinham na Terra, tá? Então, no ano 987, Enoque é levado para o céu, por isso que não tem uma cruz aqui para ele, é uma setinha para cima, tá? No ano de 1042, morre Sete. No ano de 1056, aqui quem é que nasce? Nasce Noé. No ano de 1140, morre Enos. No ano de 1235, morre Cainã. No ano de 1290, morre Maaleel. No ano de 1422, morre Jared. No ano de 1556, nasce Sem, Cão e Jafé. No ano de 1651, morre Lameque. No ano de 1656, é o mesmo ano que morre Matusalém, é o ano do dilúvio, tá bom? Então, o ano do dilúvio, ele é 2.340 anos, 48 anos antes do nascimento de Jesus. O dilúvio vai do ano de 1656 até 1657, praticamente um ano entre o dia que a terra estava seca, molhou, até o dia que ela ficou seca novamente, tá? Não é só as chuvas, não. As chuvas foram 40 dias, 40 noites. Mas eu estou contando o ano que eles entraram na arca e o ano que eles saíram quando a terra estava seca. No ano de 1659, nasce Arpaxade ou Arfaxade. Pode ser o P ou F no hebraico, tá? No ano de 1694, nasce Selá. No ano de 1723, nasce Eber, que dá origem aos hebreus. Tá? No ano de 1757, nasce Peleg. Olha, veja que depois do dilúvio, até agora não morreu ninguém, só está nascendo. No ano de 1770, tem a dispersão das raças. Tá? Deus manda todo mundo se espalhar pela terra. No ano de 1787, nasce Reu. No ano de 1819, nasce Serug. No ano de 1849, nasce Naor. Tá? Tem uma abreviação aqui para Naor lá embaixo, uma referência, depois eu leio o que é. No ano de 1878, Terá é o pai de Abraão. No ano de 1948, gente, olha essa data. Abraão é mandado para a terra de Canaã. Né? Aliás, nasce Abraão, né? Então o povo, não é nem mandado, nasce Abraão. Então o povo judeu, quando foi que eles renasceram agora, depois de Cristo? No ano 1948, olha só que coincidência. No ano de 1996, nasce Peleg. Ó, guardem essa data aqui, 1996, nasce Peleg, e vai lá no a live do Calendário do Mundo e assistam. Tá? Vamos lá. No ano de 1997, morre Naor. Aí começou a morrer. Não, Peleg morre, né? Peleg que morre em 1996. Ele nasceu em 1757, desculpa. Não é nasce, aqui do lado direito é morre. No ano de 1996 morre Peleg, só retornando aqui. No ano de 1997, aí começa a morrer gente, ó. Naor, 2006, depois de Adão, tá? Esse calendário aqui é depois de Adão, contando lá do zero. Morre Noé. Né? Então, Noé, ó, morre depois do nascimento de Abraão. Então, vamos fazer a conta aqui, vamos ver quantos anos que tinha quando... 1948 menos 1997 dá quanto? 1997 daria, se fosse 98, daria 50 anos, 49 anos, né? Então, Abraão tinha 49 anos quando... Não é nem 97, é 2006, né? Noé está morrendo em 2006 aqui. Então, vamos subtrair de novo, desculpa. Se fosse 2008, daria 60 anos. Menos 2 dá 58. Abraão tinha 58 anos quando Noé morreu. Então, perfeitamente, eles poderiam ter se encontrado. No ano de 2026, morre Reu. No ano de 2048, nasce Isaac. Né? No ano, então, Noé já tinha morrido. Né?
No ano de 2049, morre Serug. No ano de 2058, morre Naor, que é irmão de Abraão, eu acho que é irmão, né? Não me lembro agora, mas deve ser. E no ano de 2083, Abraão tem o chamado. Então, vamos ver aqui, mais ou menos, do dia que ele nasceu, 1948 para 2083, né? Vai dar, se fosse 88, daria 40 anos. Em 5 anos, com 35 anos, Abraão recebe o chamado para sair da terra de Ur dos Caldeus. Em 2097, morre Arfaxade. Em 2018, nasce Jacó. Não, 2108 nasce Jacó. Aí em 2113 morre Abraão. Em 2123 morre Selá. Em 2156 morre Sem. Então Abraão e Sem conversaram, né? E Sem é filho de Noé. E Abraão viu Noé. Então, tá. Aí vem o nascimento de Levi e Judá, eu não consegui calcular, mas o nascimento de Pérez é 1187, de José 2201, e assim vai o calendário para frente. Tá? Para essa parte aqui, eu vou continuar quando a gente chegar no versículo mais para frente, a gente volta nessa página de calendário aqui, onde eu fiz todas essas contas até chegar ao ano de Jesus, tá? 2020 vai dar 5.797. Então eu vou só pular aqui, porque eu vou voltar depois numa outra live. Então vamos lá. Então, vocês estão vendo as barras aqui, né? No gráfico anterior, as barras eram horizontais e a... Oi? Pode falar, irmão. Essa conta que o senhor fez, que hoje seria 5.700 e alguma coisa, isso bate ou se aproxima com o calendário judaico? Ele bate com o calendário judaico. O problema do calendário judaico é que entre o calendário do mundo e o calendário judaico tem uma perda de 200 anos. Às vezes, dependendo de como você faz a correção, você fica com a perda de 9 anos ou 20 anos. O que aconteceu? Teve uma revolução de Bar Kokhba. E esse Bar Kokhba, ele mais ou menos é da época de Jesus. Então, para eles, para os judeus não crerem em Jesus, eles alteraram as datas, que é para poder o nascimento de Bar Kokhba ser tido como um Messias. Entende? Uhum. Eu tenho um artigo sobre isso. Então, os judeus, eles, como que fala? Uma pessoa faz uma coisa com intenção, né? Intencionalmente, eles prejudicaram a sua própria história, as suas próprias datas, somente para poder não aceitar Jesus como Senhor. Ok. Bom, então veja, os antediluvianos estão aqui, o dilúvio é essa parte azul, né, que é como se fosse uma inundação de águas que eu fiz nesse gráfico, e cada um dessas barras na vertical é o tempo de vida, é o contrário daquele que o gráfico que eu tinha mostrado anterior, que ele colocou as barras do tempo de vida na horizontal. Eu coloquei na vertical. E a contemporaneidade é a linha horizontal, lá naquele outro gráfico é a linha vertical. Então, esse gráfico aqui ele está virado em relação ao outro. Porém, né, eu tenho aqui, ó, Adão, a barra vai de 0 até 930, né, porque nessa coluna aqui, eu estou mostrando o ano da era desde Adão, tá? Nessa coluna da esquerda. Então, Adão vai até 930 anos, Sete nasce em 130 e vai até 1000 e pouco, né? Aqui eu não tenho o valor exato, mas eu calculei pelo tamanho da barra, fui fazendo de forma progressiva, né? Então, por exemplo, o Caim aqui não está contado, só está contado 7, né? E Enos, ele nasce em 235 e morre em 1140. Aí, quando você vai se aproximando aqui, você veja que a barra de Enoque, que é essa mais curtinha aqui, ela está interrompida porque Enoque foi transladado no ano de 987. Ele nasceu no ano de 622 e foi transladado em 987, dando 365. Então, se você cruzar Enoque com qualquer um desses aqui, ó, né, você vai encontrar aqui Matusalém, né? Matusalém
vai com Noé, Noé esse laranja, tá? Então, na barra horizontal, Noé, ele tem encontro com Lameque, o pai, né? Com Matusalém, né? Certo? E Lameque tem encontro com Noé, com Enoque, né? E aí você vai estendendo aqui, ó, dá para você encontrar Lameque na horizontal, encostando lá com os últimos dias de Adão. Então, a história do Éden deve ter passado para Lameque, né, como passou para Enoque, para os demais, para poder chegar de Lameque a Noé, porque Adão já tinha morrido. Então, aqui só tem um intervalo de 2 pessoas entre Noé e Adão, que é o próprio pai de Noé, que é Lameque, né? Então, as histórias são conhecidas, tá? Aí, aqui do lado de baixo, quando você vai descendo, né, os anos vão ficando mais apertados. Você veja que os anos eram muito espaçados aqui, né? O povo vivia muito. Então, aqui os anos são mais apertados, mas aqui dá para ver, na linha horizontal, Abraão, que está aqui, ó, ele alcança Noé, né? Como foi mostrado antes, tá? Então, aqui, esse gráfico vai até Moisés no Êxodo, que é esse laranja aqui, tá? Então, isso aqui é para mostrar a contemporaneidade dos personagens bíblicos, né? E aí tem uma tabelinha bem interessante, né? Nós temos uma etapa de 0 até Noé, que dá 1056. De Noé até Jesus, vai dar de 1056 até 4000. Essa conta de 3.781 é com aquele erro judaico que eu falei para vocês, tá? Depois eu fiz uma correção usando o cálculo Excel, eu consegui 4.000 anos nessa contagem aqui, tá? Então, no ano de 2020, vai dar 5.797 nessa contagem, tá? Então, nas semanas de Enoque, o que acontece lá nas semanas de Enoque? Deus dá para Enoque uma profecia de 7 semanas, onde ele faz previsões sobre o futuro. Então, isso tem a live, o calendário do mundo, depois vocês vão ver lá. Tá? Eu faço um vídeo só sobre essa tabela aqui. Certo? E aí eu tenho uma conclusão também aqui sobre essa questão do anticristo, tá? Tem uma live só sobre essa tabela aqui, mas eu quero continuar com uma outra coisa para a gente fazer uma conclusão aqui, tá? Então, a conclusão que eu faço é a seguinte: Adão e Sete foram contemporâneos de Enoque, Matusalém e Lameque. Matusalém e Lameque foram contemporâneos de Sem e Noé. Noé e Sem foram contemporâneos de Éber, Abraão, Jacó e Levi. O que significa que os registros da criação e do Éden podem ter passado de Adão diretamente para Enoque, Matusalém e Lameque, e de Matusalém e Lameque para Noé, Sem, Éber e Abraão, né? E de Noé, Sem, Éber e Abraão para Isaac, Jacó ou Levi, que é um dos filhos de Jacó. E de Isaac, Jacó ou Levi para José e os filhos do cativeiro do Egito, até chegar em Moisés, que possivelmente foi o autor do livro do Gênesis, ou algum antecessor seu, que inclusive pode ter sido o próprio Abraão ou mesmo José, dado a seus graus de cultura para a época, né? Se não foi Moisés que escreveu os textos primeiros, né, de Gênesis, pode ter sido o José, porque era muito culto, e Abraão mesmo, por causa desse contato com Noé e do contato de Noé com Sete, né? Ou com os filhos, porque Noé não alcançou Adão, né? Mas Lameque alcançou Adão, que é o pai de Noé. Segundo a Bíblia, o calendário judaico, estamos no ano 5.000
797, com um erro de mais ou menos de 216 anos. Devido a cativeiro da Babilônia, Egito e Babilônia, contagem diferente de mês e ano em relação ao nosso calendário gregoriano, né? Diversas mudanças no calendário da nossa era, de gregoriano até que nós começamos com outros calendários, passando pelo juliano até chegar no gregoriano, né? Então Deus fala na sua palavra que o homem foi feito no 6º dia, e no 7º ele descansou. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Salmo 90 e 2 Pedro 3:8. O novo homem gerado em Cristo, Efésios 2:15, do qual Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, Efésios 1:22, 23 e 4:15 a 18, estará pronto quando Jesus voltar, Apocalipse 19, de 7 a 9. O homem gerado em Adão, segundo a carne, não deu descanso para Deus por causa do pecado, mas o novo homem gerado em Cristo, segundo o Espírito, sim. Portanto, é melhor ficar de sobreaviso, porque estamos completando, nesses próximos anos, os 6.000 anos que Deus precisa, desde que Deus pôs o homem na terra, né? No 7º milênio, Deus irá descansar e todo o exército do céu estará pronto. Gênesis 2:1. Tudo isso pode não ser apenas uma coincidência. Acorde, Jesus está voltando. Bom, então essa é a conclusão do estudo de hoje. Agora eu vou projetar para vocês a parte que eu falei da quantidade de pessoas que tinham no mundo, o cálculo para a quantidade de pessoas no mundo a cada geração, tá? Qualquer outra pergunta aqui, eu estou preparado com vários materiais aqui para todas as possíveis perguntas que vier, certo? Eu tenho muitas coisas interessantes para mostrar, mas vocês são os bezerros, tem que espremer a teta para poder sair o leite, porque senão não vai sair, porque conforme a fome de cada um. Eu não consigo lembrar de tudo, tá? Então vamos lá, vou projetar agora. Eu falo para os alunos, esprema o leite, esprema, porque quanto mais espreme, mais sai. Agora eu quero ver onde que eu deixei essa figura. Meu pai, me ajude a achar. Espero que esteja por aqui rapidinho. E... deixa eu ver onde é que está aqui. Já eu acho ela. Eu salvei aqui. Ah, está aqui, achei. Oh, glória a Deus. Então, vou projetar essa janela aqui para vocês verem o que acontece com uma geração quando elas têm filhos, né? Então, vejam lá. É um cálculo aproximado, tá? Vamos lá. Então, nasceu uma pessoa, né? Certo? Duas pessoas se casam, né? Com 30 anos depois. Digamos que uma pessoa se casa com 30 anos, tá? Então, vai ter duas pessoas. Depois, ela tem filhos, tá? Digamos que ela tem filhos e ela se casa com uma outra pessoa. Digamos que as pessoas se casem aos 30 anos. Então, com 60 anos, vai ter 4 pessoas. Com 90 anos, 8 pessoas. Né? Com 120 anos, 16 pessoas. Com 150 anos, 32 pessoas. Um ritmo assim, um ritmo médio, né? De todo mundo casando e tendo apenas um filho. E casando a cada 30 anos. Né? Isso aqui é o ritmo menor possível, tá? Porque você não leva até 30 anos para casar, né? Mas na antiguidade podia ser que sim, você levasse um tempo um pouco maior, talvez. E o número de filhos não é apenas um, né? Como 2 casais que têm filhos, ou que um casa, um vem de um casal, de uma família, e vem de outra. Então não é bem isso, é muito mais, o fator é muito mais multiplicativo do que isso aí. Então, com 32 pessoas, 150 anos, 64 pessoas, 180 anos, 128 pessoas, 210 anos, né?
vai ter 256 pessoas com 240 anos, 502 pessoas com 270 anos, 1.024 pessoas com 300 anos, 2.048 com 330, 4.996 com 360 anos, 8.192 com 390 anos, 16.384 com 420 anos, 32.768 com 450 anos. Olha lá. Que ano foi que Adão morreu? 930, olha lá. Então, mais ou menos na metade da vida de Adão, já deveria ter na Terra 32.768 pessoas, pelo menos. 480 anos, 65.536 pessoas. 510 anos, 131.072 pessoas. 540 anos, 262.144 pessoas. 570 anos, 524.288 pessoas. 600 anos, 1.048.576 anos. 630 anos, né? 2.097.152 pessoas. Então veja quantas pessoas tinha na Terra quando Adão morreu. Certo? Isso considerando então, a Terra... que cada casal tem um filho. Né? Oi? Isso aí considerando que cada casal tem um filho. Só um filho, e não é o que acontece, tá? É muito mais, né? E ainda casando só aos 30, ok? Bom. Eu não sei se dá para mostrar aqui. Alguém está chegando aqui? Ah, irmã Herbeli. Então, vamos lá. Eu estava mostrando uma página, deixa eu voltar na página que eu estava mostrando. Eu me perdi um pouco aqui. Ah, aqui está borrado. Eu tentei baixar essa figura. Essa figura aqui é todas as gerações que já teve no mundo até hoje, mas não está dando para mostrar. Deixa para lá. Vamos para outra. Vamos vir para a próxima aqui. Oh, meu Deus. Ah, tá aqui. Não, não é esse que eu quero mostrar. Isso aqui são figuras para a próxima aula, tá? Eu já vou adiantando, à medida que eu vou achando figuras, eu já vou baixando, me preparando para as aulas futuras. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Ah, Noé. Não, aqui são os filhos de Noé. Já são as aulas futuras, tá? Esse é o gráfico que eu já mostrei. Aqui a tabela que eu acabei de mostrar. Então é só isso. Tá bom? Então, é isso aí, irmãos. Espero que eu tenha... Ficou muito mais coisas para pesquisar, porque a tabela que eu estava fazendo com a contagem ali dos anos, ela tinha que bater com essa tabela que eu já tinha feito, essa outra, né? Eu já tinha feito, e eu tive o problema de não conseguir... Opa. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Não, não é esse. São gravuras. Aqui atrás. Os dos gigantes é da próxima aula, tá? É isso. Onde é que tá aqui? Deixa eu ver, eu tenho mais... Praticamente eu esgotei as figuras. Ah! Tá aqui, é isso que eu estou procurando. Ah, achei. Espera só um pouco. Deixa eu ver onde eu vou localizar aqui. Tá aqui. Vamos ver se vai aparecer. Apareceu aí não, né? Eu vou ter que projetar. Apareceu sim. Não, mas apareceu.
Espera aí, eu vou parar e projetar de novo. Espera só um pouquinho. É uma janela aqui. Ah, tá aqui. Ótimo. Então, irmãos, pela primeira vez, desde que nós começamos a estudar, eu coloquei isso aqui e eu estou refinando esses cálculos a cada época, tá? Eu já fiz uma live sobre esses cálculos, tá? E eu não vou apresentar tudo aqui, porque ainda tem informação para ser vista no capítulo 6 e nos capítulos seguintes, mas vou dar uma ideia geral aqui, tá? Então, o que nós vimos até agora? Né? A criação dos céus e da terra. Esse quadrinho aqui, com as referências bíblicas, refere-se à criação do céu e da terra. Gênesis 1:1, Jó 9:8, Jeremias 10:12, Jeremias 51:15, Isaías 45:18. Então, aqui é o ano zero da criação, que segundo o ano geológico, que é calculado pelas rochas, dá 13,8 bilhões de anos atrás. Bom? Então, o primeiro dia, para Deus sendo 1000 anos, né, criação da luz e das trevas. Segundo dia, expansão da terra, criação das expansões e da terra. Terceiro dia, criação dos vegetais. Quarto dia, criação dos luminares. Quinto dia, criação dos animais. Certo? Então, digamos que foi, como está escrito em Salmos, 1000 anos para cada um dessas etapas aqui, tá? Então, na geologia, na história da Terra, eles colocam a glaciação Donal, a glaciação Kunz, a glaciação Mind, a glaciação Riss e a glaciação Vulcan, que são 1, 2, 3, 5 glaciações. Mais ou menos no período de 2 milhões de anos atrás, 700 mil anos atrás, 500 mil anos atrás, 360 mil anos atrás, 300 mil anos atrás, 180 mil anos atrás e assim por diante. Tá? Então, desse intervalo do quinto dia até o sexto dia, tá? Nós temos um intervalo de, vamos supor, subtrair aqui, tem que fazer uma conta aqui na calculadora. Quem é bom aqui para calcular aqui? Vamos ver. Dos 2 milhões de anos menos 150 mil, vai dar 1850, mais ou menos. Tá? Então, do dia da criação dos animais até a criação do homem, apareceu aí um intervalo de 1850 anos. Tá? 1850 mil anos. Então, a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí logo, né, depois, a terra tornou-se sem forma e vazia. Então, se eu acredito que houve uma criação, então, em algum lugar, esse lapso de tempo tem que se encaixar. Ou de Adão, da criação dos animais até Adão, ou da criação dos céus e da terra até o primeiro dia de trevas. Então, por quê? Porque isso aqui é um dado que é encontrado na ciência, né? Esse intervalo aqui é encontrado na ciência. Ou esse intervalo está do quinto para o sexto dia, ou ele está do dia 0 para o dia 1º, tá? Ok? Então, vou até jogar bem aqui, só para... inserir aqui, deixa eu ver quantas linhas aqui. Esse Excel é mais difícil fazer as coisas aqui. Mas inserir células, eu quero só inserir linha. Não. Bom, eu vou fazer isso depois, não dá para fazer agora. Bom, então esse intervalo aqui, eu vou até marcar ele com uma cor diferente, espero que eu consiga, porque aqui tudo nesse software fica difícil, porque eles mudam tanto de lugar as coisas, que eu já sabia mexer esse software. Não consigo mais mexer, porque eles vão mudando, né? Só para vender mais, toda vez você tem que
Não tem onde eu inseri uma linha aqui. Meu Deus, onde está isso? Na hora que eu desisto de mexer com isso, porque eu ficar a vida inteira aprendendo a mexer em software, um software que você já sabia mexer antes. Eles mudam os botões todos. Uhum. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Então, esse intervalo que é encontrado, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Certo? Mais um aqui. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, complicado. Da agora eu sabia inserir, já não sei mais. Não tem nada de inserir células copiadas. O homem meu Deus, o homem sem Deus é um terror, Jesus Cristo. Esse negócio era tão simples de fazer. E eles vão complicando. O que inserir células copiadas? Não tem nada a ver, meu amigo. Não sei como fazer isso. Bom, eu vou copiar e depois eu vou arrumar isso aqui depois. Eu não queria perder a oportunidade de copiar certinho. Não tá dando 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá. Tinha que inserir mais um. Ai, Jesus. E olha que eu trabalho nessa área, mas eles são tão engraçados que eles conseguem mudar tudo do outro software para esse aqui. Eu não quero inserir células copiadas. Você fica praticamente doido. Agora vou inserir quanto eu quiser. Pronto. Eu arrumo. Está lá. Então, veja, essa contagem aqui, ou ela se encaixa entre os céus e a terra, e quando a terra se transforma sem forma e vazia, ou ela se encaixa dos animais para cá, tá? Então, esse mundo anterior, né, no princípio Deus criou os céus e a terra, onde houve essas glaciações, pode ter sido um mundo que não era de humanos. Tá? Aí veja, Adão e Eva são criados. Se eu disser que um dia para Deus é 1.000 anos e 1.000 anos como um dia, lá no livro de Jubileus, fala que Adão teve que colocar o nome nos animais, enquanto ele estava no paraíso. Então, para ele colocar o nome em todos os animais, ele não pode ter vivido pouco tempo no paraíso. Ele deve ter vivido... Tem uma pessoa que faz um cálculo lá, que Adão possa ter vivido em torno de 7.000 anos dentro do paraíso, tá? Porque o tempo de Deus lá no paraíso era diferente de nós, certo? Aí eu fiz uma conta aqui, ó, né, que alguns judeus dizem que Adão ficou no paraíso 5,5 horas, que corresponde a 229 anos, se essa conta estiver certa. Se ele ficou uma semana de anos dá 7.000 anos, né? Então houve muito mais tempo para ele fazer a obra que Deus deu para ele fazer, que era dar nome aos animais. Depois da queda é que começa o ano 0, tá? Então, se depois da queda começa o ano 0,
pode ser que essa perda desses anos para o calendário que vai para frente aqui seja por causa disso. Então, vamos lá. Se eu pensar na queda como ano zero, né, eles são expulsos do paraíso, mais ou menos 18 anos, né? Aqui é uma conta aproximada. Aí Caim mata Abel, 40 anos. Tá? Aí Sete nasce com 130, certo? Enos nasce com 230, no ano 235. Cainã, Malalel, isso aqui nós já vimos, né? É a mesma conta, ó. Sete morre, acontece o nascimento de Noé, né? Acontece o dilúvio no ano 1655 para 1656, e aí chega aqui até Abraão. Então essa conta foi feita usando todos esses versículos que estão relacionados aqui, ó, até chegar em Jesus. Quando chega em Jesus, nós temos uma conta que bate aqui, ó, reis, profetas, né? Isso aqui eu vou fazer um estudo mais para frente, mostrando isso para vocês, ó. É a casa e tal. Olha só, a evolução das datas aqui, até chegar no ano 3099 a 4000, tá? Batendo com aquela ideia de que Jesus representa o Sol, e o Sol foi feito no 4º dia, tá? E aqui eu fiz uns outros cálculos para previsão do aparecimento do anticristo, tá? Usando aqui as datas de 2020, 2018, tá certo? Mas isso também é coisa para outro estudo, tá? Então era mais essa tabela que eu queria mostrar para vocês. Estou aberto a perguntas, tá bom? Nós fazemos sempre um tempo de perguntas. E depois a gente encerra a gravação. Dei um pouco de trabalhinho, mas eu não consegui terminar aquelas continhas que eu fiz ali, né? Vai ficar no vídeo aquela conta do... E não está bem feita, mas eu vou refazer. É bastante número, hein? Eu falei que eu fiquei empolgado, eu já tinha material pronto, e ainda descobri mais coisas. Eu vou falando à medida que a gente for estudando, tá? Você acha que vai demorar muito para Jesus aparecer ainda? Ou ainda já está perto disso, né? Está mostrando que está tudo mais perto. Que está perto do quê? De chegar o anticristo e assim chegar a vinda dele. E a gente Olha, tem milênio. Eu vou falar uma coisa, de 10 a 20 anos. Não é muito, não. Entendo. É o tempo. O que o Senhor vai fazer, Emanuel, é o seguinte, é Deus preparar o povo e levantar as duas testemunhas para a profecia. As pessoas, assim, tudo que a gente está fazendo hoje, nas lives, nos WhatsApp, nos grupos, isso tem que começar a acontecer com mais número de pessoas, né, para que se levante as testemunhas. As testemunhas são as duas casas de Israel. E tanto os judeus quanto os gentios possam testemunhar. Então, nós temos que pedir, né, para o Senhor multiplicar a sua palavra na terra. Isso tem que ser nossa oração. A outra coisa que a gente tem que fazer, né, é aguardar os acontecimentos, porque a gente não sabe se até o dia que a gente começar a testemunhar, se não vai haver guerra. Porque está escrito lá em Mateus 24, haverá guerras, rumores de guerras, e depois disso, né, o evangelho será pregado por nação, tribo e língua. Então pode ser que já tenha acontecido com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ou pode ser que haja uma terceira para poder levantar as testemunhas. Porque do jeito que as coisas estão agora, né, aquela geração que está acomodada, os que creram no Senhor Jesus Cristo, vão ser colhidos, né, por meio das pragas, pestes, fomes e guerras. As que permanecerem, que são os remanescentes, é que vão conseguir testemunhar para o final dos tempos, né? Então eu vejo dessa forma. Mas isso tem aí um prazo, né, de no mínimo uns 10 anos, talvez. É que
o inimigo ele está tentando criar um calendário dele, né, para poder fazer a palavra de Deus ficar inválida. É uma batalha espiritual, né? Então, esse negócio aí do anticristo, do Jarete, eu acho que é o inimigo tentando criar uma situação dele, sabe, assim, para o povo ficar no desespero. Porque, na verdade, o que tem que acontecer é o calendário de Deus se cumprir. E o calendário de Deus se cumprir, não é que Deus perde o controle da situação e Deus está apavorado e tem que fazer isso. Não. Deus sabe tudo e tem controle de tudo. É nós que precisamos entender. Né? Os nefilins, irmãozinho, fica para próximo porque é muito assunto. Tinha tanta coisa para mostrar aqui, porque aí não dá. A gente vai ter que sempre fazer 1h30, senão fica muito mais. Né? E como eu deixo um espaço para perguntas, né, eu interrompo um pouco antes. Tá? Mas pode fazer mais perguntas. Irmão Sten. Também acho que não passa dos 20, acho que 15, no máximo 30 anos, e olhe lá. Eu também acho. Agora é o seguinte, irmãos. Todo mundo tem na família pessoas que estão dormindo. A minha família ela não está dormindo, está tendo um pesadelo, porque, meu Deus do céu. Só Jesus. Então, eu quero o seguinte, eu quero que eles sejam salvos. Se eles vão participar do milênio ou não, é outra história. Né? Os que estão aqui agora nesse estudo bíblico, e os que estão nos grupos, sendo acordados, têm grande chance de participar do milênio. Por quê? O que é participar do milênio? É ser salvo, e além de ser salvo, é ser escolhido. O ser escolhido é ser rei e sacerdote. Não é só ser salvo, porque ser salvo você pode acordar depois do milênio, e passou o milênio, e aí já vai ter a segunda ressurreição, entende? Porque o Senhor, ele vai ser fiel com quem for fiel a ele. Né? Então, as pessoas não necessariamente precisam estar participando do milênio para serem salvas. Porque as pessoas vão ser salvas no juízo do trono branco. A questão do... Livro da vida. Oi? Livro das obras e livro da vida. Isso. Então, o livro da vida do Cordeiro, né? Então, o que acontece? O que acontece? Os que vão se preparando agora para enfrentar a besta e o falso profeta são os que vão estar vivos. Até lá, cristãos vão estar morrendo de doença, de guerra, de atropelamento. Né? E essas pessoas, ou elas ressuscitam na primeira ressurreição porque foram de fato reis e sacerdotes, ou elas só vão ressuscitar depois do milênio, porque foi aquele crente que não pecou, mas também não se preparou. Né? Não transgrediu a palavra, porque a questão da transgressão, ela fica perigosa para nós que vamos se aproximando do fim, porque existe o perigo de negar ao Senhor. Né? O negar ao Senhor é diferente de ser infiel. O ser infiel é aquela pessoa que não fez o que Deus queria que fizesse, mas também não negou. Né? Então, não se preparou, não buscou participar do milênio, não buscou ser rei e sacerdote. Então, essa pessoa, ela não vai ter um galardão como o dos santos, né? Ela vai ser povo de Deus, ela não vai ser corpo de Cristo. Porque existe o corpo de Cristo e o povo de Deus. Né? O que é a diferença? Porque o corpo de Cristo faz parte da cabeça e é tabernáculo de Deus eterno. E lá em Apocalipse 22 fala que as nações virão adorar, né? Isso. E os reis e sacerdotes vão estar ministrando sobre as nações. E a árvore da vida, as folhas, servem para a cura das nações. Né? Então, tem gente que atravessa para o milênio como nação, e tem gente que atravessa para o milênio como reis e sacerdotes. Né? Então, tem isso aí. E tem gente que só vai ressuscitar depois do milênio. Ainda tem essa outra categoria. Eu acredito que a misericórdia de Deus, ela é a seguinte, eu não sou como esses pastores falam assim, não, mas quem for da segunda ressurreição não tem mais chance e tal.
Não, se não tivesse mais chance, não teria juízo, porque juízo não é só entrega de sentença, juízo também é levantamento do mal. Então, essas pessoas que tiveram obras, mas que não pertencem ao corpo de Cristo, podem alcançar salvação, não ser lançado no lago de fogo depois do milênio. Pode não ser lançado. E os que não forem achados no livro são lançados. Como também a besta e o falso profeta já é lançado antes, né? Eles que inauguram o lago de fogo, né? Exatamente. Já está preparado para eles lá, quentinho para eles entrar. Irmãos, mas a gente gostaria que ninguém precisasse ir para lá, né? Ninguém. Eu estava olhando aqui o calendário judaico. Segundo o calendário judaico, eles estão em 5.780. Eu errei, eu acho que por uma conta aí de... O senhor falou aquele negócio de 200 anos que eles engoliram, né? Então, colocando os 200 anos de volta aqui, seria 5.980? Exatamente. Por aí. É, Então, realmente. tem aquela história de que estaríamos, então, 5.790, né? Não, Só aliás, que... 1.980. Então, faltaria 20 anos para 6.000. Em 6.000, exatamente. Essa é a estimativa que nós acabamos de fazer, exatamente, concordo. Então, de 10 vai ser mais ou menos 15, 20 anos, né? Por aí. Então tá perto. Irmãos. Aí é o seguinte, veja só, você tem que lembrar que as 70 semanas de Daniel se cumpriram 69. A última semana ficou espaçada para ser cumprida. A 70ª semana ficou espaçada da 69, tá? Da 69ª. Por um intervalo indefinido. Por que existe esse intervalo indefinido? Porque quando o sacerdote entrava no templo para oferecer os sacrifícios que tinham sido feitos, ele ficava por tempo indeterminado dentro do templo lá, como foi Zacarias, que quando ele recebeu a visita do anjo anunciando que João Batista ia nascer. Então, Jesus entrou no santuário, que é o céu, e ele vai voltar com os nossos pecados expiados. Então, esse intervalo, ele está aberto. Quando começar a voltar a contagem, significa que Jesus está voltando. Então, Jesus está saindo do santuário do céu e está vindo em direção a nós. E aí começa os últimos 7 anos da Terra, ou 3 anos e meio. Por que alguns pensam em últimos 7 anos e alguns pensam em 3 anos e meio? Porque metade da semana é um acordo de paz, e a outra metade é grande tribulação. Então, o que acontece? Alguns dizem que o anticristo só vai aparecer na metade da semana. Então, desde a hora que o Senhor Jesus levantar as 2 testemunhas, até a hora que elas forem mortas, vai dar 3 anos e meio. Depois, os outros 3 anos e meio são aqueles dias de trevas espirituais onde ninguém vai poder mais pregar o evangelho. Então, o Senhor Jesus fala assim, trabalhar enquanto é dia, porque uma noite é chegada, vós não podereis trabalhar. Então, nós vamos ter 3 anos e meio de densas trevas espirituais, com sinais, com trombetas, com todas as pragas, inclusive com escuridão literal, no momento em que o anticristo terá matado quase todos os cristãos, e nós, os remanescentes, os que ficarmos vivos, estaremos escondidos, né, no deserto das nações, que será formado pela destruição, ou seja, lugares inóspitos, que nós estaremos sobrevivendo por fé, e nenhum ser humano, em condição normal, sobreviveria. Então, esses últimos 3 anos e meio é o que vai acontecer até a hora que é tocar a última trombeta. Então, tudo isso aí, a gente tem como é que a gente pode dizer? Uma ordem de acontecimentos que tem que ser ainda estruturada, porque a gente está encaixando as peças, mas a gente não tem todas as peças para dizer, olha, é assim e acabou. A gente só vai saber quando estiver acontecendo. Mas quando estiver acontecendo, esse acúmulo de informações que a gente está tendo agora vai ser muito útil
Porque vai ser sobrevivência, irmãos. Por isso que vai haver sobreviventes, né? Por causa das informações que cada um vai estar coletando agora. Tudo que o irmão está aprendendo, tudo que eu estou aprendendo, que a irmã Michele está aprendendo, que cada um está aprendendo aqui, vai ser útil para a nossa sobrevivência. Porque nós estamos orando para a santificação da nossa vida, né? Estamos lendo a palavra para fortalecimento e estamos tendo estudos para saber discernir os tempos. Então, isso é que vai fazer a diferença. Não é você ter dinheiro, não é você fugir para o mato, né? E não é você ficar com medo das pragas e se esconder. Não tem nada a ver com isso. É exatamente isso que nós estamos fazendo que vai fazer a diferença. Como é aquilo que o senhor falou que foi do dará início? Como? Que o senhor falou que dará início às 40 semanas. É o seguinte, as festas judaicas, elas são 7, 4 já se cumpriram por Jesus, e as outras 3 vão ser cumpridas. Então, a primeira foi a Páscoa, a Pães Asmos, né, Primícias e Pentecostes. Agora vai vir as trombetas, a expiação e os tabernáculos. Então, como é que dá início esse intervalo, ele para de ficar solto e começa a travar os últimos dias, nas 3 últimas festas. Quando é que isso acontece e como acontece? Quando as 2 testemunhas estão prontas. E como acontece é quando as 2 testemunhas começam a se posicionar para o evangelismo mundial, que é recebendo o poder de Deus, como se fosse um novo Pentecostes, né? Uma forma sobrenatural e poderosa de recebimento do Espírito Santo com poder, né? Com maravilhas, e aí começam-se as festas. Então, o que vai acontecer? Vai ser um tempo de humilhação. Por isso que as testemunhas vão estar pregando vestidas de saco. Saco representa a humilhação. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Isso. Então, esse tempo de humilhação funciona assim. O trigo, quando ele é trigo, ele está cheio de grão, ele vai pesar e vai pender. O joio vai estar sem grão e ele vai ficar para cima. Então, quando vier a colheita, né, quem estiver arrogante, quem estiver dono de si, quem não estiver se humilhando, vai estar demonstrando ser joio. À medida que as coisas começam a acontecer, você começa a se humilhar na presença de Deus, buscar mais a Deus, ter mais trigo, você está inclinando. Quando os anjos vier, eles vão distinguir claramente quem é joio e quem é trigo, vão fazer a ceifa do joio primeiro. Certo? Então, isso é uma analogia que é feita com a colheita do trigo em Israel. Tá? E as 2 testemunhas, elas faziam a festa da colheita acontecer quando começava o primeiro dia de lua nova, que ela avisava ao sacerdote para começar a tocar as trombetas, que começava a dar início à festa das colheitas. Então, ela ficava observando a partir de um certo ponto, de um monte, o aparecimento da lua nova, que era o primeiro dia do mês, aliás, o primeiro dia do ano, né? E o primeiro dia do mês também, porque o mês era contado pelas luas. E eles gritavam lá para o sacerdote para dar início à festa das trombetas. Então era um grito mesmo, e esse grito está sendo dado agora. Através de nós, estamos aí postando vídeos, falando desse assunto, levando pessoas para estudar essa... O que nós estamos fazendo é um grito. Aí o que vai acontecer? Quando a começam as festas. As festas começam pelo evangelismo, né? E as trombetas começam a acontecer. E aí o Salmo 91 vai cumprir literalmente. Né? E vai cumprindo 1.000 cairão, teu lado 10.000, até direito, tudo não será atingido. A irmã Michele postou aqui, né? Ele pode vir às 9 da noite ou até à meia-noite, porém, a qualquer hora ele vier, os seus servos que estiverem prontos terão grande alegria. A irmã tirou isso de um versículo, né, irmã Michele? Isso, o irmão Emanuel falou assim, a palavra de Deus é o meu canal, lá eu explico a relação das pessoas. Sim. Do livro de Lucas. Lucas. Ótimo, 9 horas da noite ou até a meia-noite. Isso. Lucas de 9 das 12. Ótimo.
Então, das 9 da noite até a meia-noite, vai dar 3 horas, olha só. Né? Meia-noite são 12 horas, então a 3 horas você vai estar representando os 3 anos e meio, exatamente. Muito bom, muito revelador. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Isso mesmo, vamos ser esses bem-aventurados, tá? E acordar outros para que sejam. Em verdade, eu afirmo que ele há de cingir e dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se servirás. Glória ao Senhor Jesus. Ai, Senhor, bendito seja o teu nome, nos fortalece até lá. É isso mesmo. Então é isso aí, ó. Olha só como o Senhor Jesus falou, não sabeis o dia nem a hora, por quê? Nós temos aí um intervalo de 9 horas até a meia-noite, de 3 horas, representando os 3 últimos anos, né? Ou 3 anos e meio, né? Porque a 9 horas da noite, ela pode... Oi? Então podemos dizer que, como o senhor falou, que o segundo Pentecostes, que seria, como já vi em alguns vídeos falando, que é a segunda chuva, que tem a seródia e a temporã, né? Exato. Seria a segunda chuva, como o senhor falou, ou como várias igrejas falam, que é o esperado avivamento, né? Isso, esperado. Mas esse avivamento, irmão, ele precisa de grande arrependimento, porque a igreja anda muito pecaminosa, atrás de coisas, né? As igrejas têm movimentos querendo forçar o avivamento, né? Mas existe a falsa igreja, né? Vai se levantar. Já conhecidos, né? Mas é aquela coisa. Não existe avivamento sem arrependimento. Então não adianta forçar, ele só vai acontecer quando acontecer o arrependimento. A gente vive passando, agora, como o senhor mesmo falou, esse movimento de canais no YouTube, né? Muitos desigrejados, podemos dizer assim, né? Chegando agora a acompanhar e seguir a palavra, porque as igrejas vêm, até não sei se vocês sabem, também não vou entrar em detalhes aqui, algumas igrejas aí vêm caindo a máscara de alguns pastores e tal, é como se, esse ano está acontecendo bastante em várias denominações, é como se Deus estivesse realmente fazendo uma limpeza, né, para gerar um arrependimento sincero, né, da sua noiva, está limpando as coisas aí. Então as coisas vêm se acelerando, né? Tem, com certeza. Inclusive até mesmo essa pandemia, né? Porque muitas pessoas se aproximaram, muitas pessoas vieram buscar a Deus, estão temerosas, né? Então começaram a enxergar de outra forma, né? A questão sobre Deus, sobre a família. Isso. Isso serviu como um propósito, porque não foi arquitetado por Deus, né? A gente sabe que não. Mas Deus permitiu, porque Ele já sabia que lá na frente, muitos poderiam já voltar, como estão voltando. Tem muitas pessoas que estão buscando, sabe, as igrejas, buscando voltar. Isso. Amém por isso. Amém. Irmãos, eu pertenço a uma igreja que ainda não está acordada, a própria igreja ainda não está. Porque eu não conheço outras pessoas, mas eu sou daquele irmão Apocalipse, né? Eu sou conhecido mais ou menos como irmão Apocalipse. Desculpa. Então é isso, irmãs. Então, se tiver outro irmão Apocalipse lá, eu não estou sabendo, mas tá complicado, viu, irmãos? Tá bem complicado, porque as pessoas não gostam assim, como é a igreja... Eu também sou, e é complicado porque, por exemplo, o meu pastor, ele é um homem, assim, muito sábio, assim, sabe? Uma pessoa maravilhosa, assim, de coração, ele e a minha pastora também. Mas essa questão, eu tenho muita vontade de saber, sabe? De conhecer o Apocalipse, entender, sabe, no sentido literal ou figurado, enfim, eu quero informação, eu quero entender, porque eu acho que a palavra de Deus, assim, ela tem muito mais para a gente absorver, sabe? Então, o que eu vejo hoje em dia, os pastores em muitas igrejas, eles estão, assim, não pregando a palavra, eles não pregando a palavra em si, eles pregam um texto da palavra e aquilo ali eles transformam numa motivação, algo motivacional, algo que, uau, hoje foi um culto bom porque eu motivei a pessoa tá bem para segunda, para terça, para quarta, para estar aqui domingo, entende?
Então, as pessoas acabam não tendo revelação da palavra, não acabam tendo conhecimento, sabe? Tipo, Gênesis, como nós estamos estudando, sabe? E isso que a gente está fazendo, eu acho maravilhoso, mas eu penso que a igreja poderia estar fazendo isso. Eu acho que uma pregação sobre o livro de Gênesis, sabe? Sobre contar sabe? Passo a passo, como a gente está fazendo aqui, de uma maneira mais sucinta, claro, mas essa informação não é passada para o povo. Então, as pessoas, elas ficam escandalizadas, sabe? Quando vai falar sobre nefilins, quando vai falar sobre gigantes, eu mesmo fui falar com a minha pastora, sobre os nefilins, ela, o que é isso? Eu falei, pastora, tá lá no livro de Gênesis, capítulo 3, né? Eu falei, tá lá, eu não me interesso por isso. Eu falei assim, poxa, mas é a história da humanidade, é a história que já aconteceu, isso não vai fazer eu perder a minha fé, sabe? Mas vai fazer com que eu entre na história, vai fazer com que eu me aprofunde na palavra. Eu sei que a palavra de Deus, ela, como Paulo fala, né, que a palavra de Deus, ela é absoluta, né, ela não tem o que colocar e tirar nenhuma vírgula, né? Eu sei, mas tem outros livros que a gente também pode ler como, sabe, como uma forma de aprendizado, e os pastores, assim, hoje em dia as igrejas estão assim, tipo, numa caixinha, sabe? Eu acho que a coisa mais importante hoje para as igrejas é a seguinte, quantos membros tem, quantos pagam o dízimo. Se eu consigo sobreviver, se eu consigo arrecadar tanto, se eu consigo sobreviver com isso, sabe, quanto mais, né, quanto mais dinheiro, infelizmente, rolar, melhor a igreja é. Então, tá tudo errado, sabe? Como o meu pastor, assim, ele meio que acredita sabe, que a igreja vai ser arrebatada. Um dia ele mesmo que falando aqui em casa, eu olhei assim, eu fiquei, meu Deus, né? Ele acha que a igreja vai ser arrebatada e não vai passar pela tribulação. Sabe, aí eu vejo assim, nossa, sabe, mas a informação que a palavra de Deus nos dá é outra, sabe, então assim, é muito fácil eu pregar isso, que tu não vai passar por... Então, todos os argumentos já foram ditos aqui, a gente só tem que organizar eles na nossa mente e poder orar a Deus para poder ser argumentador para com eles. Então é o seguinte, por que os nefilins... Amém. Por que os nefilins é importante? Porque ele coloca num contexto dos últimos dias que vai retornar agora conforme está escrito em Mateus, que assim como era nos dias de Noé. Os dias de Noé eram os dias dos nefilins. Aí como é que você relaciona os nefilins com a atualidade? Exatamente com a queda dos anjos, que são, o que é nefilins? São os caídos. E como é que são esses caídos? Os extraterrestres, que a ciência tanto acha maravilhoso. Então, você já começa a primeira conexão com isso. Aí o pastor vai dizer para você, não, mas irmã, isso aí é uma conjectura sua, não tem nada a ver com o que eu estou... Não tem nada a ver com o que eu estou esperando aqui na igreja, que nós estamos fazendo, isso aí é só teoria da conspiração. Então, o que é a teoria da conspiração? Então, vamos ter vários lados aqui para abordar. Conspiração, todo mundo conspira. Até o marido conspira contra a esposa dentro de casa e o pastor contra a igreja e os membros contra o membro. Então, conspiração existe. Ninguém não pode dizer que não é. O que é a teoria da conspiração? No mundo, existe conspiração? Existe. Se existe dentro de casa, existe nas empresas. Você não pode entrar numa empresa com uma máquina fotográfica que você rouba os segredos daquela empresa e vende para outra. Os governos conspiram? Conspiram. A política conspira um contra o outro. Então, o que é a teoria da conspiração? É você admitir que existem coisas acontecendo agora para levar o povo para uma determinada situação que não é bíblica. Ou que é bíblica, mas do lado maligno. Certo? Ou seja, a era do anticristo está chegando aos olhos de todos e ninguém quer ver. Esse negócio de controle por câmeras. O povo do mundo todo subjugado por um vírus. Máscaras... e controle de todo o comportamento humano, isso é o quê? É um governo conspiracionista. Agora, do lado bíblico, o que está acontecendo? As festas de Deus que você vai ter que argumentar com o seu pastor, dizer, pastor, existe uma menorá de 7 festas, Jesus cumpriu 4, falta 3.
O que o senhor acha que está acontecendo agora em relação ao que está faltando se cumprir? Essa é a pergunta que você tem que fazer para ele. Pastor, se vai se cumprir trombetas, vai se cumprir expiação e vai se cumprir tabernáculos, vai ser num tempo de angústia. E esse tempo de angústia está começando agora. As pessoas estão se jogando, se matando e tal, por causa de depressão, de estar presa em casa. Assim como tem pessoas que estão tendo problemas de fome, porque estavam proibidas de trabalhar. Lojas fechando, porque as pessoas sempre... Então, você quer que a angústia aumente, pastor? Mais ainda, para você entender que nós estamos entrando nessa angústia, o que está faltando para nós entrar nessa angústia? Uma fome mundial, uma guerra mundial. Aí o senhor vai acordar, pastor, nessa hora? Ou o senhor vai querer que todo mundo fique fazendo autoajuda, né? Melhoria da autoestima, fazendo coaching dentro da igreja e não se preparando para a volta de Jesus? Porque o que é se preparar para a volta de Jesus? Além do arrependimento e santificação. É conhecer o tempo da volta. Você vai ter arrependimento, santificação, mas você vai conhecer o tempo da volta. Porque conhecer o tempo da volta diz respeito a participar das festas. É por isso que eu falei, se você pode ser santo, puro, santificado e morrer antes de não participar das festas. E você vai acordar 1000 anos depois e você vai encontrar um irmãozinho que fala assim, ô irmão, e aí? Você ressuscitou? Ressuscitei, irmãos. E agora vamos esperar o milênio? Aí você vai falar, não, irmão, o irmão ressuscitou na segunda. Como assim na segunda? O milênio já passou, nós já governamos a terra por 1000 anos e agora que o irmão acordou. Entende essa parábola que eu estou falando? Por quê? Porque as pessoas estão se santificando, são boas pessoas e tudo, mas não estão preparadas para as festas. Se elas não estão preparadas para a festa, Deus não vai ser mal de tirar a salvação delas. Mas vai levar elas para a segunda ressurreição, irmã. É só isso. Entendeu? Porque elas não estarão preparadas. É só isso. Não tem elas não têm informação nenhuma. As outras que vão se esforçar para sobreviver, vai acontecer o que com ela? Eu vou me esforçar para sobreviver, vou viver para o mato. Vai vir um sinal da besta, você vai negar, porque Jesus falou assim, que aquele que negar o meu nome negarei diante do Pai. E por que você vai negar? Porque você não tem alimento, você não tem força, você não tem virtude, você não tem poder, você não tem autoridade contra tudo isso que está acontecendo, você vai baixar a cabeça, porque você vai pensar mais em encher seu estômago. Certo? Na hora que botar uma metranca do R15 na sua cabeça, você não vai mandar apertar o gatilho, você vai dizer, não, tá bom, põe a marca aqui que eu aceito. Entendeu? E como é que você adquire poder para enfrentar um R15 na sua cabeça? Com o Espírito Santo, minha irmã. Com o Espírito Santo. Ô, glória! Com a barriga vazia e uma R15 na sua cabeça, é só o Espírito Santo, meu irmão. Não tem mais igreja do jeito que tá aí com prosperidade, não. Não tem mais. É peneira fina. Os que morreram, esses parentes nossos, maravilhosos que a gente tem, gente piedosa e tudo, que embora sejam pessoas maravilhosas, mas não se prepararam, vão morrer de peste, vão morrer de guerra, vão morrer de qualquer coisa. Vão ser salvos? Vão, mas vão ficar lá para a segunda ressurreição porque não se prepararam para ser reis e sacerdotes no milênio. Simples assim. Simples assim. Oh, glória, aleluia. Maravilhoso tudo. Amém. Ansioso já para assistir de novo. Tá bom. Daqui a pouco eu tenho que entrar no canal, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação, se alguém quiser mais um comentário, pode fazer esse comentário. Porque, irmãos, eu gosto assim, a gente tenta fazer um vídeo com tudo programado, né? Em que não tenha erros de palavras, erros de figura, erros de interrupção, queda de internet. Mas essa live fica assim mesmo, não tem nada não, é a realidade, é como a gente é. Né? Senão fica parecendo aquele quadro de novela, aquela coisa de jornal nacional, aquela coisa mecânica, sem vida. Né? E eu nem faço corte porque não dá tempo, irmãos. Vai com todos os erros aqui de tela. Às vezes eu vou clicar numa tela, não é aquela tela para mostrar, clico em outra. E assim vai. Tá então, maravilhoso, tá ótimo. Vou interromper a gravação aqui, vai ficar, normalmente está ficando com 1h40, tá?